Achou que era a última aula? Achou errado. A gente ainda vai lançar algumas outras aulas futuramente. Toda quinta-feira vai ser a minha aula, 1h20 da tarde. Mas o assunto hoje é outro. É uma revisãozinha do que se tem de matéria no primeiro semestre de cálculo químico. E cálculo químico é um negócio que geralmente as pessoas olham e já ficam meio tipo, pior parte da química, pior parte da matemática. Que é aplicar a matemática no mundo real e a química que é a matemática. Para começar, eu peguei esse exercício aqui da FUVEST de 2017. Em ambientes naturais e na presença de água e gás oxigênio, a pirita, um mineral composto principalmente por disulfeto de ferro, sofre processos de intemperismo, o que envolve transformações químicas que acontecem ao longo do tempo. Bom, é bom a gente lembrar também que a FUVEST, quando ela cobra algum conteúdo, ela não vai cobrar só uma matéria. Ela vai pegar e englobar várias coisas, porque é isso que a FUVEST vai querer de você, né? Ela vai querer que você tenha criado ferramentas no cursinho. Essas ferramentas é o que você aprende com cada matéria. E aí você saiba quando usar cada ferramenta no exercício da FUVEST. Então, vamos continuar. Um desses processos pode ser descrito pelas transformações sucessivas representadas pelas seguintes equações químicas. E aí, a gente já tem que ficar esperto com uma palavra que é transformações sucessivas. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que primeiro acontece isso, depois acontece isso, depois acontece aquilo. E uma coisa que a gente já aprendeu aqui nesse primeiro semestre é quando essas equações acontecem uma atrás da outra, eu posso transformar elas em uma equação geral. Mas vamos continuar pelo exercício. Considerando a equação química que representa a transformação global desse processo, as lacunas da frase. No interperismo sofrido pela pirita, a razão entre as quantidades de matéria do FS2 e do O2 é tanana, e durante o processo pH do solo tananana, podem ser corretamente preenchidas por... Bom, primeiro ele quer razão entre as quantidades de matéria FS2 e de O2. Ele quer saber disso aqui e disso aqui e também disso aqui até chegar nos últimos produtos. Ou seja, a gente vai começar fazendo uma equação geral. Eu vou fazer, inclusive, aqui mesmo. Primeira coisa que eu vou analisar, se elas estão balanceadas num ponto que vai ser fácil de eu cortar, né? E o ideal aqui pra mim é que corte principalmente o ferro. E como vocês podem ver, por exemplo, o Fe2+, tem Fe2+ daqui também. Fe3+, tem a mesma quantidade aqui em cima. Então, eu já vou começar cortando essas coisas, né? O Fe2 com o Fe2, claro. Inclusive tem a mesma quantidade, né? 2 Fe2. Tem 2 Fe3 de um lado, tem 2 Fe3 do outro. É como se somasse tudo, né? E aí eu vou cortar outros excessos. Por exemplo, esse 2H+, ele deve ter vindo daqui, né? Então aqui vai ficar só 2H+. Quando eu corto assim, e aqui tem mais, sobra. Eu não posso esquecer disso, né? Tem H2O aqui, tem H2O aqui. Fica assim com H2O. Que mais? Bom, eu acho que é isso. Se tiver mais, vai aparecer agora quando eu escrever. Eu vou pegar tudo que tem aqui desse lado, né? Pegar tudo que tem desse lado e depois tudo que tem desse. Primeiro eu vou ter 2 FS2. Ah, e aqui ó. Quando eu tenho 7 mais meio, não se esqueçam, eu preciso fazer um mínimo divisor comum. Aqui no caso vai ser 2. Ou seja, vai ser, se eu colocar, dividir isso aqui por 2, né? Na verdade eu vou estar multiplicando de cima por 2, vai ser 14 sobre 2.
mais 1. Isso é igual a 15 sobre 2. Certinho? E aí, a primeira coisa que eu precisava responder era isso, né? Relação entre F2, FS2 e O2. E se eu ver aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é me garantir de que eu não cometi nenhum erro, né? Vou ter certeza de que tem tudo na mesma quantidade dos dois lados. Aqui eu tenho 2 ferros e aqui eu tenho 2 ferros. O ferro tá ok. Próximo, enxofre. Tenho 2 enxofre aqui e 4 enxofre lá. Aliás, eu tenho 4 enxofre aqui, né? É 2 vezes S2. Tenho 4 de um lado e 4 do outro. Tá certo, de enxofre. Agora eu vou indo assim, ó, nessa ordem mesmo, que tá tudo bem. Oxigênio. Tenho 15 sobre 2, O2. Se eu pensar que esse 2 corta esse 2, eu tenho 15 oxigênios desse lado. Mais 7 desse aqui. Vou até marcar aqui quantos oxigênios eu tenho. Oxigênios. 22 de um lado, e aí do outro são 2 vezes OH3, né? Aqui são 6 oxigênios. O oxigênio tem um pouquinho mais, então eu vou começar a contar. 4 vezes O4, 16 oxigênios. E eu acho que aqui já deu 22. Tem 22 dos dois lados. E aí, por último, hidrogênio. Eu tenho 14 de um lado. Aqui, né? 7H2. Dá 7 vezes 2, 14. E aí eu tenho aqui a mesma quantidade, 6 hidrogênios. E mais 8 hidrogênios aqui. Eu tenho 14 hidrogênios de ambos os lados. Ah, uma coisa interessante de notar também é que isso aqui também se conta, tá? As cargas. Mas vocês vão reparar que aqui não tem nenhuma carga e aqui tem carga. Mas aqui, ó, se a gente fizer a conta, né? São 4 vezes 2 elétrons sobrando. Ou seja, são 8 elétrons aqui. Mas são 8 elétrons faltando aqui. Possivelmente, essas coisas estão dissociadas no meio delas. Ou pode não estar dissociado também. Mas o importante é, tem 8 elétrons aqui e tem menos 8 elétrons aqui e totaliza 0 elétrons sobrando no total dos produtos. Então, os elétrons também tá ok. Beleza. Já sei que tá tudo balanceado certinho. E agora eu vou ver a razão entre os dois negócios, né? E a razão é, para cada 2 desse, eu tenho 15 sobre 2 de O2. E essa razão vai dar 4 sobre 15. Como não dá para dividir 4 sobre 15 por 15, fica assim mesmo. E aí, a seguinte questão, que não é uma coisa que a gente viu na minha matéria, mas é importante a gente pegar algumas manhas, né? Durante todo o processo, pH do solo, e aí a gente tem o diminuiu, não se altera ou aumentou. Só para deixar bastante claro aqui, se o pH é menor que 7, ele é ácido. Se ele é maior que 7, ele é básico. E, como vocês podem ver, se no caso aqui, ó, eu tenho 2 vezes OH3, isso daria 6OH3, aqui eu tenho 8H+. Eu tenho muito mais H+, do que eu tenho OH. Sem contar que o hidróxido de ferro ele é uma base bem fraca, né? Se vocês ainda não sabem, as bases fracas são as bases que
tem metais dos grupos intermediários. Enfim. E, claramente, tem muito mais H+. Então, com certeza, diminui. 4/15 é a proporção e o pH diminui. Alternativa D. Agora, um exercício da FUVEST de 2019. Um grão de milho de pipoca, visto a olho nu, representa duas regiões distintas, representadas por A e B na figura. Em A, ocorre o tecido acumulador de amido usado pela planta para nutrir o embrião. Em B, os tecidos vegetais possuem maior teor de água. Ao ser aquecida, parte da água transforma-se em vapor. Lembrando que o B é onde está a água. Aumentando a pressão interna do grão. Quando a temperatura atinge 177 graus Celsius, a pressão se torna suficiente para romper o grão, que vira uma pipoca. Um estudo feito por um grupo de pesquisadores determinou que o interior do grão tem 4,5 miligramas de água, da qual, no momento imediatamente anterior ao seu rompimento, apenas 9% está na fase de vapor, atuando como um gás ideal. Olha, isso é bonito, velho. E ocupando 0,1 ml. Dessa forma, foi possível calcular a pressão final no momento imediatamente anterior ao rompimento do grão. A associação correta entre região do milho e P final é dada por... Bom, eu vou ser bastante honesto com vocês. Biologia não é o meu forte. Mas a pressão é alguma coisa que a gente já pode achar, tendo as coisas que a gente teve na matéria de gases ideais, né? E lembrando que questões como essas são bastante comuns na FUVEST. Ela não vai pegar uma questão que aborda só uma matéria. Ela vai abordar várias matérias. Enfim, vamos para o exercício, né? Eu primeiro, sempre. Isso é bem particular meu. Você pode descobrir o seu próprio jeito de fazer o exercício, né? Eu costumo escrever todos os meus dados assim que eu leio eles, né? Vocês devem ter percebido que eu fui marcando eles. Bom, essas são as informações que eu tenho. Além disso, o exercício me passa algumas informações para eu levar em consideração, né? Por exemplo, a constante dos gases. É bem comum que o vestibular vai te dar, você não precisa saber de cor. É bom. Se você for usar em algum momento, é bom. Mas, o próprio exercício te dá. O próprio vestibular te dá. E aí, além disso, eu gosto de já deixar tudo convertido na melhor unidade possível para mim conseguir fazer as minhas contas. E aí aqui eu já vou converter para Kelvin, que é só eu somar 273. Aqui eu vou converter em gramas, né? E uma dica para converter de miligramas para gramas é lembrar que mili significa literalmente 10 a menos 3. E aí eu já vou escrever aqui 4,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Mili de novo. 10 menos 3 é mili. Então, 0,1 vezes 10 menos 3 litros. Que aí eu vou ter tudo já nas unidades que eu quero para fazer as contas, né? Afinal, o R, que é a constante, está em litros, está em Kelvin, não está em gramas, mas isso aqui está em grama para eu achar o mol daqui. Tudo bem? Faz sentido? Então a primeira coisa que eu já vou fazer aqui é, a partir disso, descobrir quantos mols de água eu tenho. Lembrando, ó, o exercício ele deu aqui que 9% está na fase de vapor. Ou seja, não são os 4,5 vezes 10 a menos 3. É só 9% disso.
Bom, vou fazer a conta então. Se eu pegar para fazer tirar 9% disso, é só eu multiplicar por 9%, que é 0,09. Eu já fiz a conta de antemão, né? Mas eu vou fazer aqui também. Eu vou só multiplicar o 4,5 por 9. Lembrando que isso é 0,09. E aí, o que eu gosto de fazer na multiplicação também é já contar quantas casas tem para trás da vírgula. Pensar 1, 2, 3. E aí a vírgula. Dá 0,405 gramas, né? Claro. E aí, a partir disso, sei que o meu número de moléculas é igual a massa sobre massa molar. Isso vai ser igual a 0,405 sobre 18. E isso é igual a 0,0225 mol. Lógico, eu achei esse número, mas eu salvei aquele vezes 10 a menos 3 que eu não usei aqui, né? Eu multipliquei esse por esse, depois esse por esse, e aí eu guardei o 10 menos 3 para eu jogar justamente aqui. 10 menos 3 mol. E aí, se a minha fórmula é PV igual a nRT, eu só quero a pressão, então eu só vou isolar a pressão. P é igual, melhor, escrever pra cá. P é igual a nRT sobre V. Isso vai ser 0,0225. Vou escrever embaixo. 0,0225. Melhor. Eu posso andar 1, 2, 3 e aumentar mais menos 3 aqui. Ou seja, eu vou ter 22,5 vezes 10 a menos 6. Porque assim fica até mais visual, né? Fica mais fácil de fazer algumas contas também, vocês vão perceber. Vezes 0,082 vezes temperatura 450 Kelvin. Isso tudo dividido por... Eu vou tirar esse 0,1, passar também para cá, né? E eu vou ter isso aqui tudo dividido por 10 a menos 4. Basicamente, eu vou cortar esse com esse. Vou ter um 10 a menos 2 aqui. Ah, aqui ó. Percebi uma coisa também. Eu fiz a conta de 22,5 vezes 0,082. Achei um número aqui. E aí eu fiz isso aqui. Eu cortei esse menos 2 que eu tinha esquecido aqui. Cortei com esse 0. Agora é só 10 a menos 1. E aí eu pensei, 45 e 10 a menos 1. Vou já escrever direto 4,5. E aí eu pensei, pô, 1,845 vezes 4,5. Esse número com certeza vai dar mais do que 5,9. Com certeza vai dar menos que 22,92. Eu nem preciso fazer a conta. É bom você, às vezes na FUVEST, ter essa sacada de, tipo, olhar para esses três números se multiplicando
e pensar, pô, esse número vai dar mais ou menos 8. O que aparentemente é o que vai dar, né? Porque isso aqui é um número que é quase 2. Esse número é quase um 4 indo pro 5. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. É algum número entre isso, provavelmente. Então, eu vou chutar que dá 8,3. Eu fiz as contas já e, de fato, isso dá 8,3 ATM. Lembrem-se, unidade é muito importante. E por um acaso, graças a Santa Química, deu 8,3 ATM e eu não preciso entender biologia para conseguir responder essa questão. Ufa! Alternativa A. E por curiosidade, essa parte do milho é o endosperma. E assim, o nosso intensivão de cálculo químico chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado das aulas. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal. A partir de semana que vem, nós estaremos lançando os vídeos de acordo com os horários das nossas aulas. Então, fiquem espertos. Uma boa tarde para todos.